Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Saudações, ouvintes do Nemeton Podcast. Estamos iniciando mais um episódio, trazendo muita informação e entretenimento de qualidade sobre o mundo da magia e da espiritualidade céltica. Meu nome é Arthur Carlos e é um prazer estar aqui com todos e todas vocês. Começando com toda essa força, é até importante para poder dar conta do poder da convidada que temos aqui hoje. Eu sou a Aline Atarnocleca e hoje trouxemos uma mulher com trajetórias e vivências tanto na espiritualidade céltica quanto em outras tradições pagãs que merecem toda deferência e respeito. Seja muito bem-vinda, Fernanda Iacosságuia. E antes de prosseguirmos, te convido para falar um pouco sobre as suas histórias, contar toda a sua trajetória na magia, na herbologia e como chegou aqui, até o druidismo. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma história meio longa dentro do paganismo, né? Eu venho de tradição familiar, apesar de muitos negarem. Aprendi muita coisa com a minha avó e com a minha bisavó, no qual eu tive a honra e o prazer de conhecer e conviver até o início da minha fase adulta. E dentro, né, da bruxaria italiana, da estregueria. Depois, mais ou menos em 2004, eu comecei os estudos dentro da bruxaria natural, onde eu me iniciei em 2006. E em 2021, eu entrei para a Ordem do Ramo. E aí fiz o semente, passei um ano na senda das feiticeiras e depois eu fui para a senda druídica. Acho que basicamente é isso. Aí herbologia a vida inteira, né? Por causa principalmente da tradição da minha família, que a minha bisavó tinha muita plantação de ervas no quintal. Então, tive essa base delas e depois comecei a me interessar mais ou menos no final da adolescência, aos meus 17 anos, por herbologia mágica, onde eu comecei a fazer os meus estudos, né? Que, na verdade, nem falavam herbologia mágica na época, falavam em herbologia oculta. E é onde eu comecei a fazer mais estudos em relação a essa outra parte. E aí, até hoje, porque é um assunto que é muito vasto, então os estudos eles são contínuos. De fato, após essa apresentação, não tem como a gente não criar excelente expectativa sobre o episódio de hoje, que é justamente sobre os usos mágicos que as ervas possuem dentro do druidismo. Bem-vindos e bem-vindas, ouvintes. Meu nome é Gabriel Bledogaros e junto aos demais colegas aqui do Nemeton Podcast, a gente vai escutar com muita atenção essa verdadeira aula que está prestes a se iniciar. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Coube a mim levar essa conversa para o tema que a gente vai debater hoje à noite, nessa nossa gravação. Como a gente vai falar bastante, né, sobre a herbologia mágica e essa tradição dentro do druidismo, eu queria que você explicasse para nós e para os nossos ouvintes duas coisinhas. Primeiro, o que é a herbologia mágica e quais são as ervas mais comuns que são usadas hoje em dia no druidismo? A herbologia mágica, ela é bem abrangente, né? Ela vai desde do estudo de cultivo, planta, né? A forma que você planta, cultivo, colheita, até a utilização. Agora, dentro do druidismo, é mais a parte de utilização mesmo, né? Que a gente tem não é um estudo muito aprofundado, porque dentro do druidismo mesmo não se encontra quase material. O que você vai encontrar um pouco mais de material, ainda mesmo algumas citações do Paracelsus, né? Dentro dos manuscritos dele,
e um pouco do Santo Agostinho, que também vai falar um pouco em relação às ervas do druidismo. Aí, de fontes históricas, a gente não vai ter mesmo essa parte aí. E o Plínio Velho também, né? Não posso esquecer dele, porque o Plínio Velho é o que mais tem material falando sobre, principalmente sobre os druidas, né? É do Plínio Velho. Fora isso, a gente tem a parte de estudos nossos mesmo, né? Que é dentro do que a gente vai usando, conforme a gente vai pensando, mais uma gnose pessoal mesmo, né? A gente vai trazendo de outras crenças e trazendo para dentro do druidismo. Aí a gente vai ter os usos, né, que são os encantamentos, que mais? Os sachês, né, os pesários, os lacras, né, que são os sachês, os saquinhos de ervas, que são feitos em tecido e couro. Aí você vai ter também as druidolls, que são aquelas bonequinhas que a gente enche de ervas dentro, né? E aí a gente vai fazer os feitiços, né? Dentro dessas aceitações de recitação de encantamento, pode ser oração, tipo de reza, uma bênção, aí vai depender do seu intento em relação a isso. Fora isso, a gente tem as infusões, né, que aqui no Brasil acostumou-se chamar de chá, mas o chá mesmo seria da Camellia sinensis, né, e os outros, uma infusão mesmo, de ervas. Aí temos os banhos e os incensos, né. A gente também usa bastante no Sainin. Os mais comuns utilizados dentro do druidismo, nós vamos ter o alecrim, né, que ela é uma erva bastante conhecida na Europa e aqui aqui no Brasil também. E é interessante porque o nome, né, científico é Rosmarinus, né, Romarinus officialis, que Romarinus significa o orvalho que vem do mar. E ela é bem difundida, né, ela é bem usada dentro do druidismo, pelo menos aqui no Brasil. Aí temos a acnéia, né, que é uma flor europeia. Aqui no Brasil a gente não acha quase, é muito difícil você achar, então ela é pouquíssimo usada. Aí a arruda, né, a arruda todo mundo conhece, ela também é bastante usado. A calêndula, apesar de também ser uma flor, né, europeia, mais do sul, na verdade, né, da Europa, mas ela também é bem difundida aqui no nosso país, e ela é muito usada também dentro, né, das magias, assim como a camomila, né, que ela é bem difundida aqui também, né, a cavalinha, o dente de leão e a erva cidreira. Essas são as mais faladas, né, dentro do núcleo de druidismo. Você falou sobre Sign, né? Podia dar uma explicaçãozinha sobre o que é o Sign, e dentro dessa explicação, tem algum princípio básico da herbologia mágica no druidismo? Se tem, quais seriam? E como eles se diferem das outras práticas pagãs que você já praticou, né? E ainda pratica. O Sign é uma água que a gente faz com água de 9 poços, aonde você pode colocar a partir de 3 a 9 ervas, né, dentro.
E aí você faz a escolha, porque o signing ele é um círculo de proteção, né? Então você pode usar ele para limpeza e para proteção de um ritual. A gente usa mais dentro de ritual. E dá para você usar também para fazer circular sua casa, fazer proteção, depois de você fazer uma limpeza e tudo mais, mas é mais difundido dentro dos ritos, né? Eu acho que basicamente o signing a gente não tem muito o que explicar. Ele é uma água que a gente coloca a erva, deixa lá maturar, né? Essa erva lá dentro, e aí a gente encanta, né? Vai fazer os encantamentos, e aí a gente usa ela para fazer esse círculo de proteção, essa proteção aonde você mora, ou durante o ritual. Aí você perguntou mais alguma coisa junto e que eu não consigo me recordar. Se dentro do estudo da herbologia mágica, no druidismo, tem algum princípio básico e qual é a maior diferença, e se tem, né, entre o druidismo e as outras tradições pagãs? Diferenças tem, né? Mas a diferença de ritualística, de nomes, da forma de fazer, aí tem, né? Tem sim. Tem diferenças básicas, né? Assim, geralmente a maioria dos lugares usam só uma água de uma fonte, não necessariamente é mais do que uma. No druidismo a gente já costuma usar 9, no mínimo 3, né? Mas o ideal é 9. E a forma, dentro do ritual, como a gente utiliza ela. Acho que a diferença básica é essa, porque o signing, ele também são 3, né? Ela é usada, mas o signing, ele é feita de 3 formas, né? A água que é usada, que é essa água do 9 poços, que a gente coloca as ervinhas dentro. Aí a gente usa o fogo e a gente usa o ramo de prata. Aí a gente usa faz essas 3 vezes para você poder fazer o sign mesmo. Agora, nas outras tradições, a gente usa água e ervas também, alguns rituais, mas com uma forma de, depois quando você abre um círculo, né, que as outras tradições geralmente são chamados de círculos, os rituais, né, um círculo ritualístico, a gente usa depois da limpeza, né, como uma consagração, a proteção à água, ela vai entrar ali antes da pessoa entrar para dentro do círculo. Dentro do druidismo, você não tem essa limpeza e proteção pessoal de cada membro entrando para dentro do ritual. Né? Essa é a diferença, acho que mais básica quando você fala de signing. Certo. Vou fazer uma pergunta agora que ocorreu aqui para a gente, né, na hora que estávamos formulando o roteiro, né, que seria interessante perguntar, que seria se, por exemplo, a intuição teria algum tipo de papel na conexão do druidista com a natureza das ervas e plantas que ele deseja trabalhar. E se também, né, uma pergunta complementar, se haveriam outros conhecimentos que precisariam ser postos, né, lado a lado com conhecimentos sobre as ervas para se chegar num resultado positivo, né? Um intento positivo, né? Enfim, acho que é nesse sentido. Ou seja, tipo, trabalhar com as ervas dentro da herbologia mágica precisaria de também um conhecimento, digamos, multidisciplinar? Sim. É interessante você ter, sim, um conhecimento multidisciplinar quando você vai falar da herbologia, né? Mesmo a gente usando a parte, né, mágica, oculta dentro da herbologia, é interessante você conhecer botanicamente, né? Porque principalmente se você for plantar ou dentro da fitoterapia, né?
porque cada erva ela vai ter um óleo essencial diferenciado, ela vai ter um propósito diferente, tem composições químicas que pode causar alergia, então é interessante você ter uma noção, né, de manuseio, se ela é tóxica, se ela não é. Vai ter erva, por exemplo, que você vai poder tomar 1 litro por dia daquilo, e tem erva que você não pode tomar mais do que 400 ml num dia, né? Porque senão ela vai gerar toxicidade no seu organismo. Quando a gente fala de erva, de chá, a gente não é uma água só saborizada, principalmente se você souber preparar, né? Ela tem toda uma composição química ali que ela vai te ajudar também em outras coisas além da parte mágica. Na parte mágica, dentro dos meus estudos, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar Paracelso em relação à herbologia, né? E aí Paracelso ele vai fazer um paralelo das plantas com os planetas e com os elementos da natureza, né? Com os 4 elementos da natureza. E também vai fazer na parte mais de cultivo o paralelo também com os pontos cardeais. Mas aí, falando só da parte mágica de uso, né, de elemento, aí você vai ter que ver todo o que eles chamam de quadrante dentro dessa parte astrológica e elemental. Então, fala assim, intuição aqui não entra, porque você pode estar usando uma erva fria, por exemplo, para você pegar ânimo, você não vai pegar ânimo nunca, porque a erva fria ela vai te acalmar, ela não vai te animar. Né, você vai precisar de uma erva mais quente para você gerar ânimo, para você poder ter ação. Quando a gente fala assim, eu preciso de ação, eu preciso agir, a gente vai geralmente numa erva que é regida por Marte. Você não vai numa erva, por exemplo, regida por Vênus ou por Saturno. Você vai numa erva que é regida por Marte, que é regida por Urano. Então, a astrologia ela é muito importante nessa hora que você vai fazer a escolha das ervas para você fazer um ritual mágico, né? Vamos dizer assim. Dentro da herbologia, porque a herbologia ela tem muito a ver com a parte de cozinha mágica, né? A gente trabalha muito a parte de cozinha mágica, essa parte toda de cozinha mágica. Então, você tem a hora planetária para fazer, além da erva. Então, você não vai, por exemplo, fazer um ritual com uma erva Saturno, né? Saturnina, para fazer um ritual de Saturnália, por exemplo, numa hora de Vênus. Você não vai fazer isso, porque você vai gerar atrito. E aí vai falar assim, o meu ritual não deu certo. Não vai dar certo mesmo. Por causa de atrito. Então, quando você vai falar, porque assim, eu costumo falar que a herbologia e a cozinha, ela tem muito da alquimia, né? E para você conseguir alcançar essa alquimia, ela é baseada em estudos. Eu até gosto muito, tem uma frase de um alquimista do Flamel, que ele fala assim, ledere, estudare e lavorare e tornate a leggere. Então, leia, estude, trabalhe e volte a ler e a estudar novamente.
Então, essa parte de alquimia, a herbologia mágica, ela é alquimia mágica. Vai trabalhar muito alquimia dentro da magia. Conseguiu me fazer entender? Senhora. Com certeza. Muito bem explicado. Você citou que há, né, dentro da herbologia mágica, rituais específicos, né? Seguir rituais, mas não é um ritual do plantio, mas um ritual que observa a natureza, se está chovendo, se não está chovendo, fase da lua. Você falou sobre rituais de uso dessas ervas, né, como o sene, que você citou anteriormente. Então, seguindo essa linha de raciocínio, quais que devem ser as práticas ou os ritos, né? Mas eu estou falando rito não no sentido litúrgico, né? Mas quais devem ser as práticas ou os ritos utilizados para se coletar as ervas, sempre seguindo a perspectiva da herbologia mágica? Na parte de colheita, aí você vai ter que ver qual é o tipo de planta que você plantou, de novo, né? Aí, qual é a erva que você plantou? Né? Ela é uma erva, é uma planta, né, de terra, uma planta de água, uma planta de fogo, uma planta de ar. Né? Vamos dizer que fosse uma melissa, por exemplo. Uma melissa, ela é uma planta solar. Então, você vai colher ela nos primeiros horários do sol ou nos últimos horários de sol. Plantio mesmo, você nunca vai plantar ela, nunca vai colher ela no horário que o sol está muito quente, porque senão você acaba matando ela, né? Porque ela está em estado de estresse. Então, quando o sol está muito quente, aquele horário de sol muito quente, você não vai colher, mesmo sendo uma planta solar. Você sempre vai colher ela em horários que o sol já está mais brando, né? Que o tempo está mais fresco, mas de preferência quando é uma erva solar que esteja sol, o dia esteja aberto, né? Não esteja de um dia nublado, ou muito menos chovendo, para você poder ter todos vamos dizer assim, toda a parte mágica dela, assim como também toda a parte química dela. Certo. Eu citei a melissa, usei como exemplo, você falou que é uma erva solar. Você pode citar outras ervas que são ligadas aos outros elementos para a gente? Você tem a cavalinha, que ela é uma erva de ar, né? É uma erva que a gente chama de flauta das fadas, inclusive. Aí a gente vai ter uma erva de fogo, que é a pimenta. A pimenta é uma erva de fogo. Você vai ter uma erva de água. Qual erva de água? Uma trepadeira, uma erva a videira, né? A uva. Isso aí, eu ia falar, a era. De uva, a era. É que a era a gente quase não usa porque ela é venenosa, né? Aham. Para você poder fazer banho, você pode usar ela, por exemplo, para fazer uma druidol, né, o corpo de uma druidol, um saquinho de ervas, mas para banho, para infusão ou para incenso a gente já não usa, né? Agora, a folha da uva, ela já dá para usar, né? E uma Entendi. terra, uma de terra a gente pode falar é a milefólio. Milefólio é de terra. Descobrimos todos os 4 elementos. Isso, os 4 elementos. Ele sempre vai trabalhar em quadrante de 4 elementos, né? Isso é bom.
a gente falou de ervas, falou de horários para plantar, o que é solar, o que é erva quente, erva fria. E pode explicar, dar uma aulinha para a gente de como preparar poções, ungüentos e até incensos com ervas? Existe algum modo específico de preparo que pode potencializar as propriedades da erva? Ou isso muda de erva para erva? Para incenso, você tem que secar ela, né? Aí, ou você deixa... A gente não tem fogão a lenha mais, né? Para deixar ela secar. Porque geralmente a gente secava as ervas penduradas no alto, mas sempre em cima do fogão a lenha por causa do calor, né? Então ela secava mais rápido e não dava tempo, por exemplo, de pegar poeira, né? Ou ao sol com aqueles mosquiteiros, né? Colocava mosquiteiro e colocava elas no sol. Se tiver hoje em dia aquelas maquininhas de secar, ou então elas enroladas em papel de pão dentro da geladeira, no compartimento lá de baixo onde a gente coloca a fruta. Então, aí essas são as melhores formas, vamos dizer assim, de você secar para fazer um incenso. Tem também essa eu nunca testei, eu tô para testar ainda. Tem uma sílica própria para fazer secagem de flor. Não é a mesma que usa para banheiro de gato, hein, gente? Por favor. É uma sílica específica para secagem de flor. Ela também dá para você secar, se for para usar como incenso. Se for para usar como chá, tem que ser das outras formas. Ou no calor do fogão a lenha, ou ao sol bem protegida com um mosquiteiro, ou essas secadoras, ou então na geladeira. Agora, o unguento, né, que é o cataplasma, o ideal é a planta in natura, né? Se ela estiver ali in natura, né, em estado fresco, ela é a melhor forma de você fazer o unguento, porque aí você vai usar ela para fazer esse cataplasma, né? Que é uma mistura, né? Você deixar ela bem como que eu posso falar assim, viscosa, né? Você vai fazer com que ela fique viscosa. E geralmente, quando fazia o unguento, eu usava as ervas, usava a babosa junto, porque aí a babosa ela vai deixar aquele visco, né? Você macerava a erva, macera ela, e usa uma base. Aí você pode usar a base com um creme que não tenha cheiro, não tenha odor, não tenha nada, ou então a babosa, se você quiser uma coisa muito mais natural, você pode usar a babosa. Mas sempre lembrando que você tem que fazer e já aplicar, né? A erva nunca dá para você deixar ela tempos fora, né? Para você deixar ela, tem um processo químico para ser feito, aí não dá para explicar num podcast, eu precisaria dar uma aula mesmo de verdade só disso. Porque tem como você fazer creme, shampoo, protetor labial, coisas, tudo com erva feita em casa, dá para fazer todas essas coisas em casa, né? O incenso mesmo é só você queimar mesmo na brasa, porque fazer essas varetas de incenso, o que menos tem é erva, né? Geralmente um tipo de resina que queima, um pó de madeira e misturado aí com essência, com óleo essencial, porque senão nem de cheiro dá. O que mais? Para fazer os banhos de infusão, bochecha e gargarejo, aí você deixa ferve, né?
ferve a água, dependendo da flor, vai tentar uma temperatura certa para cada planta. Aí você tem o borrifo d'água, que é o sainin, que é o spray, né, que é uma infusão ou um suco coado, feito em água mineral. Aí cada um vai usar de um jeito. O que mais tem para fazer? O escaldapé, né? E aí as fitoterapias florais, a aromaterapia, os pós, e aí infinito e além. São muitas possibilidades de você utilizar uma erva. Até se você tem ela in natura em casa, você pode fazer até salada com elas. Serve até para comer, né? Nossa, maravilhoso isso. Dá para comer. Se tiver in natura, você faz salada. Tem várias saladas mágicas que dá para fazer. Isso daria um episódio inteiro, né? Tipo, sobre receitas culinárias mágicas. Ah, sim. A culinária mágica dá um episódio inteiro só dela. Muito bom. Bom, Fernanda, se você me permitir, eu vou dar uma apertadinha no assunto, tá? Uhum. De que forma que o estudo da herbologia mágica poderia contribuir no desenvolvimento de um druida, né, no seu processo de aprendizado? Na sua percepção, na sua visão? Eu sou suspeita, porque eu gosto muito, né? A parte de pesquisa, a herbologia, você tem que fazer uma pesquisa muito aprofundada para você conseguir entender ela direito. A interdisciplinariedade, né? Porque você vai estudar astrologia, né? Tanto a planetária quanto a parte de signo mesmo, né? Capricórnio, Áries, Touro, porque cada planta também vai dentro de cada um, os elementos da natureza, você precisa saber também sobre acabei de falar o nome. Fugiu. Sobre os pontos cardinais, regionalidade. Então, você precisa conhecer quais são as plantas que você tem na sua região, nacionalidade. Então, você vai ver geografia, você vai ver tipo de planta, biologia, agronomia. Então, ela é interdisciplinar. Se você for fazer um estudo mesmo assim, aprofundado, para quem gosta, vai acabar fazendo, então ela é interdisciplinar. Você vai ter que gostar muito de fazer pesquisa. E o druida, ele precisa, sabe, gostar disso, gostar de estudar, gostar de pesquisar. E além de tudo isso, que é o estudo, o ler e o estudar, é o colocar em prática, né? Porque não adianta nada você saber como plantar se você não planta. Saber para que serve a erva se você não usa. Saber como ritualizar com ela se você não ritualiza. Então, você acaba também aprendendo a como colocar isso em prática, sem precisar de uma receita pronta, sabe? Então, você aprende a usar, você aprende a arriscar, a fazer, a movimentar, colocar as suas leituras, os seus estudos em movimento. Dentro da minha visão, que a herbologia ajuda, incentiva o druida, seria nesse aspecto. Entendi. Vamos dizer que o druida ele já desenvolveu o seu aprendizado e tal, e aí ele já está num passo seguinte. Imagino que existam divindades ou seres mágicos que podem ser associados à herbologia mágica dentro do druidismo. Você pode citar quais seriam e como acessá-los, né, a esses seres em conjunto com o uso dessas ervas?
Então, é um estudo que eu ainda preciso me aprofundar mais, né? Eu acabei entrando faz pouco tempo dentro do druidismo, porque, como eu falei, né, a gente não tem um livro, um estudo já feito por alguém de nome e renome, né, dentro do druidismo a respeito disso, para que a gente possa realmente falar assim, olha, esse deus, essa erva. Mas você tem vários, você tem a Armide, né, que é a deusa das ervas, né, ela que colhe, faz manto de ervas. Quando o irmão dela, o Miyake, morre e nasce todas as ervas em cima do túmulo dele, ela colhe, ela cataloga, né, e monta todo aquele manto de ervas. Aí você tem o Dayanke, que ele é associado ao dente de leão. Ele é bem associado mesmo ao dente de leão. Aí você tem a Bloodfield, acho que é assim que fala o nome, que você está associado às flores, principalmente dentro das flores dela você tem flores comestíveis, e mesmo as que não são comestíveis são flores de cheiro, então você consegue usar dentro da aromaterapia, por exemplo. Então dá para falar que ela está associada. O que mais? Você tem o Maranã, que dá para associar ele, por exemplo, ao alecrim, que é o rosemary. O que mais? Eu acho que dentro do que eu me recordo com os deuses são esses. Aí você tem as fadas, que está associada, né, que faz parte dos X, está associado à cavalinha, que é a flauta a flauta de fadas. Acho que eu consigo me recordar agora esses daí. Onde buscar conhecimento confiável sobre herbologia mágica druídica? Você falou que não existe o livro, né? Pelo menos não é traduzido, com tradução em português, mas algum curso, alguém que você indica o trabalho, aproveitando o momento, conta pra gente as suas redes sociais e como as pessoas fazem para te contatar, né? Caso se interesse pelos seus cursos e trabalhos. Então, nem traduzido e nem sem traduzir, não conheço dentro do druidismo nenhum livro que trate sobre herbologia mágica. O que tem é o Plínio Velho, que lá dentro você vai encontrar alguma coisa falando sobre os druidas, sobre as árvores do Ogan. Aí você vai ter o próprio Paracelso, que eu indico bastante para quem vai começar. Santo Agostinho, não cheguei a ler ele, mas dentro de quem estuda Paracelso cita bastante Santo Agostinho, principalmente em relação às fadas da Idade Média relacionadas aos gauleses e aos irlandeses. Então, Santo Agostinho também faz aí um paralelo de ervas e coisas assim, mas é um pouco mais voltado para outra manifestação e não dentro da herbologia mágica. Mas o Paracelso, principalmente, acho que para você conseguir entender um pouco mais sobre a agronomia mágica, sobre a magia das ervas, né, a magia religiosa também voltada para a herbologia, eu acredito que o Paracelso e o Plínio Velho são os melhores, assim. Depois tem outros que eu depois posso até pegar uma biografia e falar. Agora, me encontrar no Instagram, né, no IG do Caldeirão da Estrega,
E é lá que eu coloco quando vai ter curso, quando não vai, que eu faço algumas postagens. Foi realmente uma aula, como a gente imaginou que seria, porque é um tema bastante completo, né, em termos de conhecimento. É um conhecimento ancestral, por assim dizer, né? E a gente fica muito feliz de ter na comunidade pessoas como a Fernanda para poder dividir esse conhecimento com os nossos ouvintes, né? E iniciando aqui essa despedida de mais um episódio, com essa característica de trazer só gente qualificada, né? As pessoas que a gente mais admira, que sabe que vão ter conteúdos para passar para os ouvintes, né? A gente agradece muito a sua presença, Fernanda. Foi sensacional esse episódio. Valeu demais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Opa, que sou eu, desculpa. Contando mais uma vez com a sua audiência, o Nemeton deixa um abraço. Lembrando que toda sexta nós temos um episódio no Spotify, no YouTube e na Deezer. Fernanda, obrigado pela maravilhosa aula que você nos deu hoje. Queremos muito... Ai, te interrompi! Desculpa, mas queria muito agradecer a presença de você aqui hoje, reiterar as palavras dos meus companheiros de podcast. Obrigada pela importantíssima participação, e principalmente por sua generosidade em compartilhar com a gente e os nossos ouvintes. Esperamos futuramente contar com a sua sabedoria novamente. Principalmente a gente podia fazer um episódio de receitas mágicas, né? O capítulo seria Cozinhando com a Fê. Cozinhando com a Fê, com o Blodogaros, Artocalos e a Tarnocleca. A cozinha mágica do druidismo. A cozinha mágica do druidismo. Vamos alugar até um restaurante para isso. Com certeza. Vai ser o primeiro videocast do Nemeton. Mas muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou à disposição. Se quiserem. Bom, nossos queridos ouvintes, essa aula que vocês escutaram, eu espero que ajude a vocês na caminhada de vocês, nos estudos de vocês, e nos vemos na próxima semana. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.